Olá meus caros, aqui é o Tape60 de volta com mais um vídeo. E agora será um vídeo bem interessante porque eu vou resgatar aqui o Super-Homem do Richard Donner de 1978. E antes aqui eu vou ler algumas informações que eu extraí do Wikipedia. Superman, também comercializado como Superman, o filme, é um filme de super-heróis de 78 baseado na DC Comics e estrelado pelo personagem homônimo interpretado por Christopher Reeve. É o primeiro de 4 filmes da série Superman, estrelado por Reeve como Superman. O filme foi dirigido por Richard Donner com base em um roteiro de Mario Puzo, David Newman, Leslie Newman e Robert Benton. O filme apresenta um elenco que inclui Marlon Brando, Gene Hackman, Jeff West, Margot Kidder, Glenn Ford, Philip Staxter, Jack Cooper, Trevor Howard, Mark McClure, Terence Stamp, Valerie Perrine, Ned Bitt, Jack O'Halloran, Maria Schell e Sarah Douglas. Agora eu vou ler aqui alguns spoilers aqui, porque eu tenho que ler alguns spoilers para deixar dentro aqui do que eu estou falando. Ele retrata a origem do Superman, incluindo sua infância como Kal-El, filho de Jor-El, de Krypton, do planeta Krypton, e seus anos de juventude na cidade rural de Smallville. Disfarçado como o repórter Clark Kent, ele adota um temperamento tranquilo em Metrópolis e desenvolve um romance com Lois Lane, Margot Kidder, enquanto luta contra o vilão Lex Luthor, Gene Hackman. Ian Sycard teve a ideia de um filme do Super-Homem em 73, olha só, a ideia já vi em 73, e após um processo difícil com a DC Comics, os Salkinds compraram os direitos do personagem no ano seguinte. Vários diretores, principalmente Guy Hamilton e roteiristas, estiveram associados ao projeto antes de Donner ser contratado para dirigir. Tom Mankiewicz foi convocado para reescrever o roteiro e recebeu créditos de consultor criativo. Decidiu-se filmar Superman e sua sequência Superman 2 1980 simultaneamente, com as filmagens principais começando em março de 77 e terminando em outubro de 78. Surgiram tensões entre Donner e os produtores, e foi tomada a decisão de interromper as filmagens da sequência, que já estava 75% concluída, e finalizar o primeiro filme. O filme mais caro feito até então, com um orçamento de 55 milhões de dólares. Superman estreou no Dick Kennedy Center em Washington, D.C. em 10 de dezembro de 78 e foi lançado no Reino Unido em 14 de dezembro e nos Estados Unidos em 15 de dezembro. O filme foi um sucesso de crítica e financeiro. Sua bilheteria mundial de 300 milhões de dólares o tornou o segundo lançamento de maior bilheteria do ano. Recebeu elogios pela atuação de Reeve e pela trilha sonora de John Williams, e foi indicado para melhor edição de filme, melhor música, trilha sonora original, melhor edição de filme, melhor música e melhor som no 50º Oscar, e recebeu um Oscar de conquista especial por efeitos visuais. Olha só o mérito desse Super-Homem. Inovador no uso de efeitos especiais e narrativa de ficção científica, sci-fi e também fantasia. O legado do filme pronunciou a popularidade das franquias de filmes de super-heróis de Hollywood. Em 2017, Superman foi selecionado para preservação pelo Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso. Bom, lida essas curiosidades aqui, que foi até bom ressaltar aqui no vídeo, fazia muito tempo que eu não falava desse filme. Eu acho que é inquestionável, né, que esse filme ele é um clássico do super-herói nos cinemas. E novamente eu falo aqui, né, antes desse filme, porque eu acho que esse filme ele retrata bem a era de bronze do super-homem. Como já disse lá no vídeo lá da crítica que eu fiz ao super-homem moderno, do James P. Dugan ali, essa versão do Reeve, ela é aquela versão que nos quadrinhos ela começou a ser a versão pré-crise nas Infinitas Terras, né? Então esse filme ele serviu de uma grande importância para os quadrinhos, porque até mesmo nas histórias em quadrinhos, as histórias em quadrinhos do Super-Homem, elas não eram mais cafonas, elas eram elas apresentavam, né, roteiros onde o personagem, o herói, era de todas as formas imponente, e até mesmo os vilões eram bastante ameaçadores, vamos falar a verdade, na era de bronze, né, era pré-crise do Super-Homem.
Inclusive dos quadrinhos, para quem pegou a era da Editora Abril, teve também os desenhos do mestre John Buscema, né, da família Buscema ali. Então a gente sabe o quão o Super-Homem representou, seja no filme do Donner, como também nas histórias em quadrinhos, porque o filme do Richard Donner, ele foi totalmente escatológico, né? Ele deu uma cara nova para o Super-Homem, e isso, obviamente, assim como tivemos lá na série do Incrível Hulk, de 77, do piloto, e também a série televisiva normal, isso influenciou os quadrinhos e aumentou a popularidade do Super-Homem, né? Mas eu vejo da seguinte forma, se lá nos quadrinhos o Hulk teve boas histórias em texto Astonish, até conseguir o título próprio, aqui o Super-Homem, pelo menos na minha opinião, o Super-Homem, ele dependeu muito do filme do Richard Donner, de 78, tá? De Superman, o filme. E quando vê esse filme, pô, a imagem do Super-Homem como herói, o herói, né, que ele representa mesmo, o lado heróico, né, o herói mesmo, que serve como exemplo para nós que estamos falando dele aqui, né, e até assistindo ele serve como exemplo. O Super-Homem é um herói. Então, esse filme do Richard Donner, ele não apenas deixou um cara ali usando cueca por dentro da calça e com o uniforme meio galhofa de nylon, meião e tudo mais. Não. Não. O Superman do Christopher Reeve, como já disse no vídeo anterior, ele é imponente. E ele consegue fazer dois papéis seguidos. E para um ator fazer dois papéis seguidos é muito difícil. Porque o Christopher Reeve, ele faz o Super-Homem, filho de Jor-El, e também o Clark Kent. Que eu não considero o Clark Kent um cara, assim, bobalhão, não. Ele tava ali fazendo o cara que trabalhava, né, para aquele jornal ali, como uma forma de ele viver uma identidade dupla, tá? Ele queria viver como uma pessoa normal. Então, o Super-Homem, né, como Clark Kent, ele é daquele jeito atrapalhado, mas ao mesmo tempo ele é carismático, porque, assim, carismático no sentido dele fazer, né, as amizades ali, ele já conhece a Lois Lane, ele conhece o Jimmy Olsen, então ele faz, né, aquela amizade, e aquele jeito do Christopher Reeve, que ele consegue separar o Super-Homem imponente e o Clark Kent, né, dócil, né, não que o Super-Homem não seja dócil e gentil, mas o Super-Homem é mais imponente como herói. E o Clark Kent já é mais. Ele já faz aquele personagem, né, mais atrapalhado, porque ele quer viver como uma pessoa normal. E quanto mais ele é atrapalhado, o Clark Kent, né, na versão do Christopher Reeve, do filme do Donner, é muito bom isso, porque menos as pessoas desconfiam, passam a desconfiar que ele é o Super-Homem, né? Então, mas aqui nós estamos num filme onde é a introdução do Superman. E como eu já ressaltei no elenco, esse filme tem um elenco de grande porte. Tem Marlon Brando, tem o Gene Hackman, e ele não só tem um elenco de grande porte de grandes atores, né, do cinema norte-americano, como também esse Super-Homem, né, quando somos apresentados lá, ele está em Krypton, o planeta acaba sucumbindo, e aí, né, milagrosamente lá o pai dele, o Jor-El ali, né, o Marlon Brando e tudo mais, ele dá um jeito de salvar o filho, né, para o filho crescer na Terra, né, porque o filho poderia morrer naquela explosão do planeta. E é interessante que fica, quando o planeta explode, né, o Krypton ali, o Krypton explode e fica só a lembrança, né, as memórias do Jor-El ali, né, e da mãe do Super-Homem, tá? Dos pais verdadeiros do Superman. E aí, cara, quando a gente é apresentado com aquela trilha sonora do John Williams, pô, aquela trilha sonora heróica, épica, que não adianta, que eles não conseguem retomar, não adianta, eles não conseguem emular a trilha sonora do John Williams, porque o cara é um excelente compositor, é muito difícil você emular a obra de um ator, ou seja, um ator ou até um compositor renomado. É muito difícil emular o que já é considerado clássico. Tem que ter muita força de vontade, né? Se um dia a gente vê aí um diretor de cinema que tenha realmente força de vontade e seja caprichado no que faz, aí sim, mas tem que ter humildade, cara. Pra emular uma obra tem que ter humildade e dedicação. Se não tiver isso aí, não adianta, que não vai mesmo. Bom, aí falando do Super-Homem, né? Quando o Super-Homem ele aterriza na Terra, né? Ele aterriza na Terra, é muito interessante porque os atores que eles escolheram, né, para a escalação do elenco são atores que a gente vê o Super-Homem desde pequenininho. A gente vê os pais, aqueles que seriam os pais adotivos, né, do Superman, né? Que é o Jonathan Kent
e a Marta, né? Os velhinhos ali. Aí quando eles veem aquele menino ali, né? Com aquela força, eles ficam até meio assustados. Eles pensam, pô, isso é um alienígena. O alienígena veio para sei lá, né, criar um caos na Terra, mas aí eles têm uma dedução meio errada, porque eles pegam esse menino, eles veem que o menino está assim, o menino está abandonado, mas o menino tem uma força assim impressionante. Menininho já, né, o desenvolvimento do Super-Homem Krypton é bastante avançado, né, porque ele não deixa de ser uma espécie de alienígena, né, um kryptoniano, ele é alienígena, enfim, em outras palavras, né. Aí esses velhinhos, o Jonathan, a Marta e o Jonathan, eles acolhem essa criança. E quando eles acolhem o Super-Homem, é um roteiro tão fenomenal, cara. Esse filme, ele tem cenas, esse filme do Super-Homem do Richard Donner, que até hoje fica encalacrada na minha lembrança. Eu até me emociono, cara. Quando o menino, né, é tratado, né, o Super-Homem, depois ele tá lá, né, como estudante na faculdade e tudo mais, já é crescido, né? Então eu achei que eles tiveram uma excelente sacada na escolha do elenco, o Super-Homem pequenininho, com os mesmos, o mesmo olho, né, o mesmo olho assim, a mesma cor dos olhos de criança, do Superman criança, até quando ele cresce, né, se torna um jovem. E é interessante que quando o Super-Homem se torna jovem, ele tá ali na escola, né, e tudo mais, ele parece bem assim, o filme, ele parece meio uma história do Homem-Aranha, do Peter Parker, né, antes de se tornar um Homem-Aranha, antes dele ser picado pela aranha radioativa. Porque o Super-Homem do Richard Donner, ele é aquele cara mais, enfim, tímido, ele é um cara que tenta, né, chegar na mulher que ele, na mulher não, na garota, né, que ele tanto gosta, mas ele é sempre deixado para trás, né, ele é sempre deixado para trás ali. E aqui o Super-Homem, ele tem, praticamente, tenta, né, ter uma química com a Lana Lang. Inclusive a Lana Lang é a personagem que aparece no terceiro filme, tá? Também fizeram uma escalação, eles escalaram, né, uma atriz ali também muito boa, na minha opinião. Já fez até aquele filme A Marca da Pantera e até outras produções ali. Enfim. Então é muito interessante a gente ver essa trajetória do Super-Homem pequenininho, quando ele chega na Terra, acolhido, né, pelos pais, e ele se torna, né, os pais adotivos do Super-Homem, né, do Kal-El, né, filho de Jor-El, Kal-El, eles veem o Super-Homem como filho, o Super-Homem se habitua, né, assim, em nenhum momento ele questiona o que o pai dele tem a dizer ali, o pai adotivo dele. No momento lá que ele tá voltando, né, para a casa do campo lá dos pais adotivos dele, ele usa os poderes ali, né, que na minha opinião os efeitos especiais não se tornaram datados, eu acho que funciona até para os tempos de hoje, e de uma forma geral esse filme não está só voltado ao saudosismo, ele usa os poderes, aí o pai dele fala assim, o pai adotivo do Jonathan, ô filho, tá usando seus poderes, aí, ou seja, aquela conversação entre pai e filho, né, que é muito profunda. Ocorre uma tragédia ali, cara, que acho que é a cena mais emocionante do filme e que vai gerar uma repercussão para o próprio Superman quando ele está na Terra, tá? Enfim, aí eu não vou dizer mais nada do filme, porque acho que não é o meu papel ficar comentando, né, analisando o filme inteiro aqui. Mas Super-Homem de 1978 de Richard Donner é, na minha opinião, cara, o melhor Superman que já teve, o melhor Super-Homem que já teve. Não adianta que eles não vão conseguir emular essa versão. E não adianta, cara. Eles transformaram um personagem que poderia até ser galhofa em algo épico. Eu acho que eu não vejo também outro ator que poderia ficar no lugar do Christopher Reeve. Pra mim é o Christopher Reeve ali. E a Margot Kidder, né, o Lois Lane, além de bela, ela é sexy. Nossa, tá todo mundo bem no filme. Tá todo mundo bem. Bom, o vídeo já se estendeu. Pode ser que um dia eu volte nesse quadro para analisar Superman 2, Superman 3 e até Superman 4, beleza? Um abraço a todos e saudações, meus amigos.